Então, irmãos queridos, nesta manhã maravilhosa, manhã de paz, manhã onde a nossa consciência está limpa, sem acusação pelo conhecimento do Evangelho, vamos à palavra de hoje. Efésios, capítulo de número 2. Vamos fazer uma grande leitura do verso 11 a 22. Efésios 2, 11 a 22. Estamos naquela série de meditação da carta de Paulo aos Efésios e não terminamos o capítulo 2 ainda. Então vamos ler, verso 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos em forma de ordenanças, para que dos dois, quais dois? Os dois povos, judeus crendo e gentios crendo, criassem em si mesmo um novo homem fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, vocês são família de Deus. Agora preste atenção, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce, santuário dedicado ao Senhor, no qual também fostes juntamente estáis, nos quais também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo para os gentios, aquele povo que não fazia parte do povo de Israel. O Velho Testamento, qual era o povo que Deus tinha aliança? O povo de Deus era o povo de Israel. Você tem que entender isso. Os demais povos eram inimigos de Israel, não faziam parte do povo de Deus. Deus deu a lei e fez um pacto, uma aliança com o povo de Israel. Mas os demais povos não tinham parte nesta aliança. Era só o povo de Israel. Por isso que eu tenho repetido isso 1000 vezes. Todo o Velho Testamento, a história gira em torno de quê? Do povo de Israel, da nação de Israel. As promessas do Velho Testamento que a igreja pega hoje e fala que é para você e que não é, foram promessas feitas para o povo de Israel, não tem nada a ver com a igreja. A igreja não existia no Velho Testamento. Então o povo de Israel era exclusivo, o povo de Deus. Era o único povo de toda a terra a quem Deus tinha aliança. Agora, o que Deus faz em Cristo? Para que ele pudesse trazer os demais povos, era necessário fazer uma nova aliança. Para que se fizesse uma nova aliança, era necessário pôr um fim na velha aliança. Para que o povo judeu não fosse exclusivo, o povo de Deus, e tivesse espaço para entrar os demais povos da face da terra, ele tinha que mudar a aliança para incluir os demais povos. Vocês estão entendendo? Então, o que Deus vai fazer? Jesus Cristo vem, vai cumprir, ele não pode simplesmente anular a velha aliança sem que haja um cumprimento da velha aliança. Então Cristo vem, Deus se faz carne, e como homem ele cumpre a velha aliança. Ele vai pôr um fim na velha aliança. Agora os judeus vão perder a exclusividade
ele vai iniciar uma nova aliança no sangue de Jesus, que vai incluir todos os povos da terra. Até então, os demais povos, o que Paulo está dizendo? Olha, leia e entenda o que você está lendo, olha lá. Naquele tempo, verso 12, nós lemos 11 e 12, naquele tempo, falando para os gentios, vocês estavam sem Cristo, olha, separados da comunidade de Israel. Como é que os gentios viviam? Estranho às alianças, eles não conheciam nada da aliança que Deus tinha com Israel. Olha lá, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Como viviam os demais povos? Sem esperança, eles não tinham conhecimento de Deus. Eles criaram um monte de deuses, faziam sacrifícios a esses deuses, eles não tinham esperança e no mundo deles eles estavam sem Deus, eles não tinham conhecimento de nada. Mas agora que Cristo vem, vai acontecer uma coisa extraordinária. Deus vai abolir a velha aliança por um fim, estabelecer uma nova aliança onde Ele vai unir os judeus que creem em todos os demais povos da terra e vai nascer um novo homem. Quem que vai nascer? Uma coisa chamada igreja, que não existia na velha aliança. O judeu vai perder a exclusividade, agora todos vão ser incluídos na nova aliança. Está simples de entender isso? Você acredita nisso que eu estou te dizendo? Tem entendimento disso? Então olha lá, vou ler de novo o 12. Naquele tempo estáveis sem Cristo, falando para os gentios, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança, eles não tinham esperança sem Deus no mundo, mas agora mudou. Em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados, olha o sangue da nova aliança, pelo sangue de Cristo. Olha lá, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de ambos os povos fez um novo povo. E tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, olha lá, agora presta atenção, como a nova aliança vai poder vigorar. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que os dois povos, judeus e gentios, criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, para que agora os gentios fizessem parte das promessas, para que agora pudesse existir uma nova aliança. Olha, quem só faz campanha voto de sacrifício não vai entender o que eu estou dizendo. Mas eu estou falando isso para você com uma alegria de entender isso. Ai, meu Deus, como é bom entender isso. Para que existisse uma nova aliança, vou repetir, e os demais povos fossem incluídos nessa salvação, se tornassem povo de Deus, era necessário abolir na carne de Jesus as leis dos mandamentos em forma de ordenança. O que é abolir? Pôr um fim, acabar. Então a velha aliança acaba com Cristo na cruz. Depois que Ele vai abolir a nova aliança, derruba a parede da separação. Agora os judeus que creem e os gentios que creem vão formar a igreja, um povo numa nova aliança, num novo testamento, através do sangue de Jesus, que foi proporcionado pela morte de Cristo na cruz. Vocês entendem isso? Então acabou, elabora em grande erro. Voltar para a velha aliança, ficar trazendo símbolos, arca da aliança, festas judaicas, símbolos judaicos, né? Rituais das festas, sacerdote, construir templo de Salomão. É negar que existe a nova aliança e negar que a velha acabou na cruz. Elabora em grande erro a igreja que só fica com aquela mentalidade do Velho Testamento, pregando aquelas coisas. Vou repetir. Pastor, o senhor quer arrancar o Velho Testamento da Bíblia? Então não quero arrancar, gente. O Velho Testamento faz parte da Bíblia, claro. Mas eu tenho que entender o que terminou, o que se cumpriu e aquilo que começou. Eu tenho que entender aquilo que acabou, que o próprio Deus pôs um fim, e aquilo que o próprio Deus iniciou. Se inicia-se uma nova aliança, é porque Ele pôs um fim na velha aliança. Não é arrancar da Bíblia, é só ter esse entendimento, que uma coisa acabou e outra coisa começou. Eu falo assim para qualquer pessoa simples entender. E hoje nós estamos na nova aliança, no sangue de Jesus. Bem definido isso no seu coração? Então vamos continuar a leitura. Aí ele diz: aboliu na sua carne, versos
15, a lei dos mandamentos, na forma de ordenança, dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo por ela a inimizade. O que Paulo está dizendo? Que aquela inimizade entre judeus, porque o judeu ele não se comunicava com os gentios. Para o judeu era muito superior e os gentios eram como cachorrinhos. Um povo inferior, um povo que contaminava, eles não se comunicavam. Agora Deus removeu essa inimizade, tirou isso na cruz, olha lá o que ele fala. E reconciliasse, verso 16, ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, o que Jesus fez? Evangelizou paz a vós outros, a vós que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele, agora, tanto judeus como gentios, ambos temos acesso ao Pai e ao Espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos. O que nós somos? O que a igreja é com cidadãos dos santos? Nós somos a família de Deus. Então agora, todos os que creem, que estão na nova aliança, eles foram feitos por Deus a família de Deus. Não tem mais parede de separação. Ele disse que ambos temos um acesso ao Pai e um Espírito. O que diz lá em Hebreus 10? Que através do sangue de Jesus abriu-se um novo e vivo caminho. Como é que o povo do Velho Testamento se achegava a Deus? Presta atenção. Ele tinha que matar animais inocentes para pagar o preço do pecado dele. Ele tinha que fazer aquelas ofertas. Ele tinha que uma vez por ano ir no templo, fazer o sacrifício. Ele tinha que se submeter toda aquela lei. O judeu não podia ele entrar no Santo dos Santos. Deus, vou fazer minha oferta pessoalmente, porque o caminho não estava aberto. Ele dependia do intermediário, que era um sumo sacerdote. Ele vinha, trazia a oferta dele na mão do sacerdote. O sacerdote matava o animal, fazia aquele ritual religioso todo em benefício dele, e ele recebia o benefício. Ele não podia ir direto na presença de Deus. Não lhe era permitido. Com a nova aliança, qualquer um agora tem acesso direto a Deus. Deus saiu daquele lugar, Santos dos Santos, saiu do templo, saiu daquele Deus oculto num lugar, tem acesso a todos, tem acesso a eles agora na nova aliança. Então, nós não precisamos mais de um intermediário, de um padre, de um pastor, de um apóstolo, de um bispo. Toda a igreja, onde o líder é exaltado, ele é o bom, só a oração dele resolve, só a unção dele, só o que ele fala, só ele que Deus fala, só ele, Deus só fala com ele, ele é o bom, ele é o intermediário, não pode ser de Deus, porque nenhum homem terreno agora é intermediário. O único intermediário entre Deus e os homens agora é Jesus Cristo. Então qualquer um agora tem acesso direto a Deus. Você não precisa pedir oração com o pastor, foi posto na cabeça das pessoas isso. O pastor vai orar e vai acontecer. Porque ele foi posto na cabeça dele que aquele homem Deus ouve. Deus não ouve ele. Ele tem que pedir para o pastor, para a pastora, para a bispa, para a missionária. E essa gente cresce, fica tudo inchado e começa a manipular e mandar na igreja toda. Não, agora na nova aliança, Deus ouve a todos. Todos têm acesso a Deus. Todos são filhos de Deus, a tua oração funciona. Você não precisa que ninguém ponha a mão na sua cabeça, passe óleo, fique gritando, fazendo alguma coisa por você. Na nova aliança, é você que crê, você que entende, você que reina na tua própria vida. Você entendeu? Na velha aliança, sempre dependia de alguém. Na nova, é você e Deus, não tem mais intermediários para se chegar a Deus. Está claro isso? E agora nós chegamos no que vamos falar hoje, olha lá. Agora, depois desse entendimento, olha o que diz o verso 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Então, o que Paulo está querendo dizer? Agora ele apresenta a igreja como uma grande construção. E ele apresenta um fundamento onde a igreja vai ser construída em cima dele. Então preste atenção. Quando eu falo igreja, a sua vida pessoal e a nossa vida coletiva. Então o que eu quero dizer? Que agora na nova aliança nós não cremos em nenhuma outra coisa. Nós não cremos em nenhum outro personagem.
A fé da nova aliança crê somente na pessoa de Jesus Cristo e no que Ele fez, em nada mais. Ele é o fundamento onde a nossa vida vai ser construída em cima e onde a vida de toda a igreja é construída. É só a fé em Jesus Cristo, em nada mais. Então, qualquer ministério que apresenta coisas para você crer, isso é sério. Qualquer ministério que apresenta, você crê em Jesus Cristo, mas tem que crer nisso, crer naquilo, crer na água, no sal, crer nesse homem. Não pode ser, porque não é fundamento. Quer ver se uma igreja, ministério é verdadeiro, se ele só quer em Cristo, em nada mais, em nenhuma outra coisa, em nenhum desvio, só crê em Jesus Cristo e em nada mais. Ele é o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então repare bem no seu coração, você crê em Cristo, só tem um desviozinho, porque eu creio em Cristo, minha irmã, olha, eu estou ouvindo as suas lives, eu creio em Cristo, mas ainda eu gosto um pouquinho do óleo. Não entendeu. Ainda tem lá a coisinha religiosa da água, não entendeu. O fundamento dos apóstolos e profetas é quem? Jesus Cristo. Então vamos trabalhar na palavra, vamos lá, Mateus, vamos para um texto. Antes da cruz, Mateus capítulo 16, você já até sabe o que eu vou falar. Repare bem, a igreja não existia aqui nessa época. A primeira vez que é dito a palavra igreja, está aqui, que Jesus falou. No Velho Testamento não tem palavra igreja. A igreja não existia na Velha Aliança. Na Velha Aliança só história do povo judeu. Então, capítulo 16 de Mateus, verso 13. Vamos ver isso. Abra aí a Bíblia, acompanhe. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? Jesus perguntou: o que o povo está vendo a meu respeito? O que eles estão perguntando a respeito de mim? E eles responderam, olha a resposta absurda. Uns dizem João Batista, mas João Batista acabou de morrer decapitado, como poderia ser ele, Jesus? Outros estão dizendo que você é Elias. E outros, olha lá, o profeta Jeremias. Ou alguns dos profetas. Como é que o povo estava vendo Jesus? Uma visão falsa. Um via João Batista, outro via Elias, Jeremias. Uma visão falsa. Agora, como é que você está vendo Jesus? Você que me acompanha na internet, eu pergunto para você. Como é que você está vendo Jesus? Você já entendeu quem Ele é de verdade? A sua fé é exclusivamente nele. Mas, pastor, qualquer um que fala que é evangélico crê em Jesus Cristo. E se eu disser para você que existe um outro Jesus? Que existe um outro Espírito que opera na vida de muita gente? E a pessoa crê num Cristo que não é o Cristo. Que não é o que quer dizer a palavra Cristo? É o ungido, o capacitado por Deus para vir aqui na terra e morrer na cruz, ser o sacrifício perfeito. Então vamos só, esse povo, cada um via Jesus de uma forma, né? Elias, João Batista, Jeremias e outros profetas. Agora vamos abrir num texto aqui para florear um pouquinho isso que estamos falando. Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11. Vamos ler ali do verso 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 11, 1. Quisera eu me suportasses um pouco mais na minha loucura. Paulo está dizendo. Eles estavam questionando aqui os coríntios o ministério de Paulo. Então Paulo está dizendo, me suporte um pouquinho mais na minha loucura. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Agora Paulo tinha um receio, presta atenção. Mas receio que assim como a serpente enganou Eva, a mente de Paulo vai lá em Gênesis, lá no começo.
com a sua astúcia, olha, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e pureza devidas a quem? A Cristo. Se na verdade vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado, e se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, olha lá, olha o outro evangelho, o evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente tolerais. Então o que Paulo está dizendo? Paulo se reporta lá para Gênesis 3, onde Deus havia dado uma ordem: você pode comer de todo o fruto. Olha, pega esse gancho, não perca isso. Menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que você comer, vai morrer. Então a mulher se apresenta diante da serpente, a serpente vem: não é assim, bem assim que Deus diz. Pode comer de todos os frutos. A mulher fala: não, podemos comer de tudo, menos desse, porque Deus disse que vamos morrer. Não vai morrer, não. Você vai ser como Deus. Eles já eram feitos à imagem e semelhança de Deus, mas a serpente disse que eles seriam como Deus, vão conhecer o bem e o mal. E a mulher foi induzida por aquele comentário falso, deixou a palavra de Deus de lado e foi e comeu. Então Paulo está dizendo que aconteceu uma coisa com a mente da mulher, foi corrompida. Onde é que foi o ataque? Bem na mente, no entendimento dela, houve uma corrupção. O que é uma corrupção? Entrou um elemento estranho, um pensamento estranho, uma direção estranha, uma doutrina estranha. Aquilo entrou na cabeça dela, deturpou, e ela já não via mais que era sério não comer da árvore. Ela já não via mais que ela estava se desviando do mandamento de Deus. Ela ficou atraída por aquilo, por uma corrupção que entrou na mente dela, e ela desobedeceu, foi e comeu. E aquilo deu uma outra visão das coisas de Deus para ela. Então Paulo fala: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade. Agora, se na verdade vem alguém e prega outro Jesus, vocês aceitam. Se vem espírito diferente, vocês aceitam. Se vem evangelho diferente, vocês também aceitam. Por quê? Porque a mente foi corrompida. Agora eu pergunto para você: você acha que tudo que se prega na televisão aí é evangelho? Você acha que essas rádios aqui em São Paulo que se prega evangelho, de vez em quando eu tento ouvir, não suporto, porque não prega evangelho. Um evangelho diferente. Levar a pessoa a crer em objetos dourados não é evangelho diferente? Explorar as pessoas financeiramente, prometendo que ela vai ficar rica se der tudo que tem, não é evangelho diferente? Só ficar pregando que o diabo está na vida da pessoa e não mostrar o que foi feito na cruz, não é evangelho diferente? Enfiar a igreja num partido político e levantar um falso Messias na igreja para todo mundo votar nele, não é um evangelho diferente? É ou não é? A mente corrompida se aparta, presta atenção, se aparta da simplicidade e pureza devido a Cristo. Então a serpente mexeu ali na cabecinha dela, não mostrou coisa muito estranha, pôs na mente dela uma coisa pervertida para mesclar a verdade e misturar-se com a mentira. Aí o que aconteceu? Então vai haver abertura para um Jesus diferente. Esse Jesus que fala que todo mundo vai ficar rico, que você der o dinheiro para a igreja, é o Jesus da Bíblia? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Eu não falo por vocês aqui, por aqueles que vão ouvir, que tem gente começando agora. Não é o Jesus da Bíblia. Esse Deus da barganha aqui, para você ter um benefício dele, você tem que primeiro dar alguma coisa para ele, geralmente é dinheiro e sacrifício. É o Jesus da Bíblia? Não é o Jesus verdadeiro isso é um falso. Esse Jesus que tem que sacrificar, dar dinheiro, fazer campanha para se enriquecer, ele vai te enriquecer, faça isso. Isso não é, Jesus nunca prometeu riqueza para ninguém. Não é o Jesus do Evangelho, o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Vocês estão entendendo? Isso aí vem de um espírito diferente, uma coisa mesclada, onde a pureza da verdade do Evangelho já foi mesclada com um monte de falsa doutrina. E quem está em meio assim tem uma cabeça mesclada, misturada, tem um véu, não consegue enxergar quem é Jesus Cristo, não tem nem convicção se é salvo ou não. Quem era Jesus para aquela gente? Ninguém havia identificado ele. Jesus era um profeta do Velho Testamento, Elias, né? Elias era um cara que matou muita gente, então eles achavam que Jesus tinha aquele espírito de matar, fazer cair fogo do céu, matar as pessoas. Né? João Batista que batizava no Rio Jordão. João Batista era da lei ou da graça? O batismo dele era da lei ou da graça? Se o evangelho começa depois da cruz, João Batista, a Bíblia diz que ele era o último da lei. Não era João Batista. Então, se você perguntar quem é Jesus, para muitos crentes hoje, eles não vão saber te explicar quem é. Eles vão falar assim, é meu Salvador. Aí você fala assim, ele perde a salvação. Se eu não lutar muito, eu vou perder. Se você perguntar, se você der brecha, o diabo vai te pegar? Se vai, ele vai retalhar. Então não conhece o Jesus da cruz que te libertou. Não vai conhecer. Está crendo em Cristo diferente. Espírito diferente. Existe um espírito diferente. Geralmente as pessoas pensam assim. A pessoa fica, diabo. É o diabo, sai demônio, dá glória a Deus, igreja, o diabo foi embora. A turma pensa que diabo é só essas coisas. Mas tem demônio. Eu não devo falar essas coisas, porque vocês são, às vezes, meio infantis. Eles não se manifestam, não faz ninguém babar, não cai na igreja, não faz ninguém esterbuchar. Eles não vêm da macumba, do feitiçaria, não vêm nesses lugares. Eles são específicos para trabalhar na mente das pessoas. Eles não fazem barulho. E por as doutrinas de demônios ali, ó. Então aquele homem que aparece na televisão, quando ele chega no púlpito, todo mundo, você já viu? Bate palma, vibra. Às vezes ele está expulsando o demônio ali, ó. E o diabo dá uma gargalhada da cara dele. Por quê? Porque depois que ele expulsar o demônio, ele vai oferecer uma agorada para as pessoas. Endemoniado é ele. Por quê? Porque esses espíritos não incorporam em ninguém. Eles trabalham na mente das pessoas. Espírito diferente para as pessoas crerem na mentira, levarem líderes, igrejas inteiras com sutileza. O diabo está na cabeça dessa gente, em forma de pensamentos. Eles não são detectáveis. Só quando você conhece o evangelho que você vai detectar. Vai ter discernimento de espírito. Olha o teu passado. De onde você veio, as coisas que você creu, as coisas que fazia, quanta coisa você foi induzida, que você olha hoje e fala, não tinha nada a ver com o evangelho. Quem estava por trás? Que espírito estava por trás de tudo aquilo? Então, às vezes a pessoa está expulsando o demônio, tem uma igreja toda, põe a mão na cabeça, sai, sai. E a liderança toda está endemoniada. Na mente deles, eles estão explorando o pobre, tomando o dinheiro das pessoas, mandando vender casa, carro para dar na igreja, mandando dar trismo. Chega essa época de fim de ano, é tudo dobrado, eles vão vir com aquelas campanhas para tomar o dinheiro de todo mundo. Onde estão esses espíritos? Na cabeça deles. Eles estão expulsando o demônio, mas estão dominados na mente pela mentira. Espírito diferente, Jesus diferente, evangelho diferente, estão cheios de cobiça. Sabe aquele desenho, quando a gente era criança e via o lobo via os porquinhos, sair até água da boca do lobo, você lembra disso? Eles são assim pelas ovelhas, o que puder sugar, vai sugar. Está lá, e eles estão, esse espírito está reinando em muitos ministérios. Eu sei identificar eles, fácil. Quem é Jesus? João Batista, Elias, é o tio Patinhas, que vai trazer as moedinhas de ouro, é o gênio da lâmpada,
É o curandeiro, vai curar. Tem um monte de Cristo na praça, menos o do Evangelho. Sim ou não? Vou convidar para ir no Templo de Salomão. Sim ou não? Captou isso que eu quis dizer para você? Então, eles não sabiam quem era Jesus. Estavam vendo tudo que Jesus fazia, mas não sabia quem era. Aí, volta lá para Mateus 16. Volta lá. Mateus 16, Jesus pergunta: que diz o povo a meu respeito? Uns, João Batista, Jeremias, alguns dos profetas. Aí ele diz lá, no verso 15: mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Cristo, o ungido, o capacitado, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse uma coisa assim, então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Para aí depois a gente continua a leitura. O que é uma revelação? Não é essa bobeirada pentecostal, mulher está aqui, Deus me revela que tem uma luta, Deus me revela que seu marido, você de camisa branca, isso é uma palhaçada. Eu vim desse meio, tudo isso é uma palhaçada, é mais uma adivinhação para escravizar as pessoas no domínio de uma mulher, de um homem, de um líder, que ele vê tudo, ele é o profeta, ele tem dons. Isso é uma palhaçada. Revelação é quando Deus faz você compreender uma coisa que pelo modo natural, pela tua mente, por tua capacidade mental, você nunca enxergaria, nunca veria. Tem conhecimentos espirituais que a mente nunca vai alcançar, a pesquisa nunca vai alcançar, a medicina nunca vai alcançar, a tecnologia nunca vai alcançar, porque é de uma outra dimensão. Só se alcança isso quando o próprio Deus abre o entendimento e revela. Então, por que eles tinham visão distorcida? Porque eles não tinham tido revelação que Pedro teve. É o Cristo, é o verdadeiro, o Filho de Deus vivo. Jesus disse o quê? Não foi carne e sangue que te revelou. Quer dizer, não partiu do homem, nenhum homem poderia entender isso. Carne e sangue não revela ninguém, esforço, não pode, nada no nível humano pode ter revelação das coisas profundas do mundo invisível de Deus, se não for por revelação. Então, o que é uma revelação? É como se Deus abrisse um portal lá, e aquilo vem, você entende, você não entendeu por si mesmo. Ele abriu um portal e você entendeu. Quando a coisa vem prontinha no entendimento. Então, como Pedro pôde responder certinho? Porque Jesus disse, não foi carne e sangue, mas meu Pai que estás nos céus fez você saber isso. Aí ele continua no verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra. Qual pedra? Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui aparece a primeira vez a palavra igreja. A igreja já existia? Não. A igreja já existia no Velho Testamento? Não. O povo judeu não é a igreja. Não tem nada a ver com a igreja, é povo judeu. Velha aliança, nova aliança, igreja. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra que foi revelado, que é Cristo, o Filho de Deus, edificaria a minha igreja. O que Jesus está dizendo? Olha, a igreja vai surgir. E sobre esse fundamento, esta pedra, esse início de construção, esse fundamento eu vou construir a minha igreja. Então a igreja verdadeira, os filhos de Deus verdadeira, a igreja verdadeira, ela está fundamentada em Cristo, ela não tem espaço para crer em outra coisa, não tem falsa doutrina de objetos orados, o líder principal não é o bom, não é o super santo, não tem outras coisas. Quem é a verdadeira igreja já sabe, só crê em Cristo e em nada mais, não tem mais nada que se acrescente a isso. É em cima disso que a tua vida vai ser construída. É em cima disso que a igreja é construída. Por isso, qualquer igreja que você vai com o entendimento do Evangelho da Graça de Deus, preste atenção se está fundamentado em Cristo, porque se acrescenta-se um monte de outras coisas. Tem igreja que o louvor está no lugar de Cristo.
Cantar está no lugar de Cristo. Música, tá tudo, assumiu a frente há muito tempo. A palavra é fraca, mas a música, tu não vai pela música. Você entende o que eu estou dizendo? Fundamento, então, a vida, a tua vida, a minha vida, a vida da igreja está construída sobre esse fundamento que é dos apóstolos e profetas. Jesus Cristo, então tudo, nós estamos sendo construídos com a fé nele. E dele vem o evangelho da graça de Deus, que é a edificação, a minha construção. Então eu estou sendo construído, você está sendo construído na tua mente, e uma mente bem construída vai pôr em ordem o teu mundo emocional. Quanto mais evangelho a tua mente foi construída, esse entendimento, mais ordem você vai ter no teu mundo almático, sentimental. Porque o evangelho cria uma ordem, uma firmeza, uma maturidade em você. Então, como é que a igreja vai ser construída? Sobre esta pedra, Cristo, eu vou edificar a igreja, e as portas do inferno, nada vai prevalecer contra essa igreja, nada vai prevalecer contra a igreja. Então, Cristo é o nosso fundamento. Eu não abro mão disso para nada. Se chegasse alguém aqui, pastor, vai para a minha igreja, vai pregar isso, eu te dou 5 milhões de reais. Eu ia dar risada na cara dele. Não venderia a minha fé por nada. Agora, o falso pastor vende a fé dele pelo dinheiro que ele ganha, pelos recursos que explora. Ele vende a fé e fala mentira. Ele é um vendido, está dominado por esse espírito diferente. Nem que você fique sem nada, a tua fé não muda. O vendido, dominado por um espírito diferente, ele vai de acordo com a onda. O negócio dele é ficar bem de vida, através da igreja. Ei, pastor, se eu falar essas coisas, de vez em quando me manda um zap, irmão, lá, só fica falando mal dos outros. Eu falo, eu não falo mal de ninguém, eu cito o nome de alguém. Não, eu só falo da doutrina. A doutrina expõe o que é mentiroso e o que não é um mentiroso. A doutrina expõe. Agora vamos trabalhar mais um pouquinho. Estamos em Mateus, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1. Vamos ler a partir do 10. Então ele diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, espera aí, eu falei o quê, queridos? Desculpe, é capítulo 3, eu me enganei, verso 10. Eu vi o verso primeiro e falei capítulo 1, primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, o que foi dado ao apóstolo Paulo? A graça de Deus. Aí agora Paulo vai mostrar. Lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, ou qual é Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo? Ele aparece como um construtor. Ele lançou um fundamento. O fundamento é Cristo. Não existe outro fundamento. A fé verdadeira é só em Cristo. Não tem os santos da Igreja Católica, não tem o Papa, não tem os bispos, não tem os apóstolos. Isso não faz parte da fé. O fundamento, agora ele vai falar assim, veja como cada um vai construir e edificar a igreja, o que se ensina, a vida das pessoas sobre o fundamento. A responsabilidade de quem ensina. Por isso pregar o evangelho não é festinha. Pregar o evangelho não é mãozinha para cá, oba, agora glória, Jesus, aleluia, não é festa. Pregar o evangelho é uma coisa séria. Por quê? Porque você vai mexer com a cabeça das pessoas, com a vida das pessoas. Você pode pôr veneno que vai atrapalhar o resto da vida delas. Você pode pregar coisas para o seu interesse que vai escravizá-las e vai marcar o resto da vida delas de dano por aquilo que você ensinou por teu interesse. O pregador do evangelho é obrigado a falar a verdade, ainda que ele sofra dano. Tem que falar a verdade. Ele pode não ser estimado por ninguém. Pouco importa, assim seja. Ele não está buscando estima de ninguém. Ele tem que falar a verdade. Deus vai honrar, ainda que a pessoa só pregou para um, mas pregou a verdade. Deus vai honrar quem fala a verdade, não abre mão da verdade e não troca a verdade por nada.
Por isso que pregar o evangelho não é festinha, não é brincadeira, não é querer ser o bom, o melhor. Eu sou bom, eu sou grande, minha oração funciona, não precisa orar por mim, não precisa vir com fé na igreja, minha fé vai resolver o seu problema. Isso é tudo é um espírito diferente. Agora, como cada um edifica? Agora Paulo vai apresentar 6 tipos de materiais, olha lá. Ele apresenta ele fazendo pondo o fundamento, iniciando uma construção. Ele fez a base, perfurou tudo, fez o fundamento. Porém, ninguém pode lançar outro fundamento, verso 11, além do que foi posto, qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, presta atenção. Um dia, isso vai acontecer. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. Qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que alguém edificou sobre o fundamento, esse vai receber um prêmio, um galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Para aí, o que Paulo está dizendo? Como é que a igreja vai ser edificada? Que material vai ser construído na vida das pessoas? Quando ele fala ouro, prata, pedras preciosas, não é o valor que essas coisas têm. São materiais resistentes. A pedra preciosa ela é formada no calor intenso da terra. O ouro, quanto mais fogo tem, mais purificado ele fica. E a prata é a mesma coisa. O fogo não destrói a pedra preciosa, nem o ouro, nem a prata. Purifica-os. Agora o outro tipo de material, madeira, feno e palha. Quando vem um pouco fogo em madeira, feno e palha, o que vai acontecer? Se queima e some tudo. Aquilo não prevalece diante do fogo. O que é? Pedras preciosas, ouro e prata. É o evangelho, o ensino da obra da cruz. Isso passa, pode vir a prova que for o que for, não é destruída esta verdade. Agora, quando a vida da pessoa foi edificada com um monte de falsa doutrina, eu tenho que falar, voto, sacrifício, campanha, e corrente, e vem para cá, e vai para lá, vai para cá. Isso que essa turma prega o tempo todo. O que vai acontecer? Vai chegar um dia que a pessoa ela vai enfrentar situações, e ela vai descobrir que a madeira, a feno, palha, tudo isso que ela fez, vai ruir, vai se queimar, não vai restar nada da vida dela, porque ela creu e praticou esse tipo de coisa. Ela não, foi construída com material errado. O que é uma pessoa construída com material errado? Não ensinar o evangelho da graça. Porque tem tanta gente triste, caída, desorientada, chorosa, olhe por mim, lamentosa, porque nunca foi edificada com o evangelho da graça. E o que construíram na vida dela foi madeira, feno e palha. Quando a prova, a luta, a dificuldade vem, é capaz de até negar Jesus. Não quero mais ir na igreja porque eu ia ser curado, não fui, ia ficar próspero, não fui. Tem um monte de gente afastada que nunca esteve dentro do evangelho. Esteve dentro da igreja, mas no evangelho não. Agora, quem foi bem edificado, e se um dia você ficar doente para a morte? Você vai acreditar que o diabo pôs a mão na tua vida? Você vai acreditar que é um castigo de Deus? Deus está pesando a mão porque está te cobrando alguma coisa? Quem está bem edificado, enfrenta, ainda que seja para a morte, vai vencer. O que não está, queima tudo a fé dele. É destruído, ele vai sofrer um dano, vai ser salvo porque crê em Jesus Cristo. O resto que foi edificado vai sofrer dano. Está cheio de gente que sofreram dano, perderam coisas, perderam familiares, perderam dinheiro, perderam um monte de coisa, porque foi edificada em madeira, feno e palha, que não suporta qualquer adversidade da vida. Tem um monte de gente na igreja hoje cheia de dano, destruídas pelo falso evangelho. Porque o material que construíram na mente dela, no coração dela, era madeira, feno e palha. Vocês estão entendendo que isso é sério ou não? Por isso que eu tenho me esforçado. Lá vem a conversa fiada, né? Para ficar na base, na cruz, e falar isso o tempo todo. É o único meio de construir a verdadeira fé no coração das pessoas. O único meio
de construir com ouro, prata, pedras preciosas, e a pessoa ficar firme naquilo, e não sair da linha, não entrar em espírito estranho. É o único meio. É trabalhoso. O mundo gosta de pregador assim? Não. As pessoas gostam, as pessoas querem dançar, pular, mãozinha para lá. Crer em Jesus agora, como é que é? Tem uma música que fala aí, é moda, é chique, né? Crer, uma música, você sabe o que eu estou falando, né? Não está dizendo que crer em Jesus é moda, é chique, agora é chique crer em Jesus. Sem sentido. Não tem nada a ver com a Bíblia que esses caras cantam. Então Paulo disse, eu lancei o fundamento como prudente construtor, veja como cada um edifica. E apresenta esses materiais e depois ele fala isso. Ó. Só mais um pouquinho. Ele diz, se a obra de alguém se queimar, verso 15, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Olha, um dia, todos nós que pregamos, vamos estar diante de Jesus. Preste atenção. Aí, não tem jeitinho mais brasileiro. Estando diante dele, aí vai ser provado para nós se tudo aquilo que nós fizemos aqui na terra de obra de Deus foi obra de Deus ou minha obra. Se tudo que eu falei, as intenções do coração vão ser reveladas. A hora que nós estivermos na presença dele, não tem como se esconder. Então, se você foi falso, enganoso, trabalhou em causa própria, escondeu uma coisinha aqui para ter uma outra coisinha ali, pediu bastante dinheiro, é obra de Deus, não aguento mais. A hora que estiver na presença de Deus, a máscara de todos vão cair, não tem onde se esconder. E isso vai acontecer. E um dia eu vou estar lá, ele vai olhar para mim, vai me traspassar e vai saber se eu falei a verdade ou não. Eu sei que vou passar por isso. Não para ser condenado, eu já sou salvo. Mas para receber um prêmio da parte dele. Vocês estão entendendo? E ninguém vai escapar disso. Ninguém. E às vezes Deus manda até aqui na terra o juízo. Às vezes você vê acontecendo certas coisas em certa liderança da igreja, fala assim, nossa, como que pode acontecer isso? Sabe por quê? Porque veio a hora de provar se esse ministério era verdadeiro, se não explorava ninguém, se não era enganação. Acontece cada coisa que você fala assim, nossa, sabe por quê? Porque veio o fogo para provar e sofreu dano. Está pesado isso que eu estou te dizendo? Eu estou falando isso diante de você e diante de Deus. Deus me traspassa para me falar isso. Eu não estou escondendo nada diante dele. Eu conto para ele todos os meus defeitos. Conto para ele o trapo que eu sou, a minha carne. Se eu não consigo vencer a carne nessas coisas, Deus, eu me irrito de me irritar. Tanto que eu me irrito, eu fico irritado comigo mesmo. Tem hora que dá vontade de dar uns tapas em mim mesmo. Não vou me irritar, mas eu me irrito pra caramba. Não me suporto mais. Então, estamos na presença de Deus, não tem o que esconder diante dele. Mas uma hora que o fogo não vem para provar tudo que foi verdadeiro e que foi falso. E vai sofrer o dano. Não adianta, não vai perder a salvação, mas vai sofrer o dano. Só mais um pouquinho. Agora vamos lá para Pedro. Pedro entendeu isso também. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro. 1 de Pedro 2. Isso aqui, Pedro é louvado pelo que ele vai falar. Despojando-vos, portanto, de toda maldade. Verso 1. 1 de Pedro 2:1. Olha lá, despojando-vos, portanto, de toda maldade, hipocrisias, invejas, maledicências, ficar falando mal dos outros. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, olha lá, o genuíno leite espiritual, para que por eles seja dado crescimento para a salvação. O evangelho puro, limpo. Se é que já tendes experiência, que o Senhor é bondoso.
Achegando-vos para ele, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Agora vós também como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isto está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, olha lá, é o fundamento, eleita e preciosa. Quem crer nela não será confundido, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, que credes, é preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, o início da construção. Pedra de tropeço e ofensa. São esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Então o que Pedro está dizendo? Como criança recém-nascida, o que é a criança recém-nascida? Ela deseja genuinamente o leite da mãe, ela quer mamar ali. Assim também vocês desejem o leite puro, o evangelho puro, espiritual, que por eles vocês vão ter crescimento. E ele fala sobre esta pedra, que é Cristo, que ele estava lá, sobre esta pedra edificarei a igreja. Fala que é rejeitada pelos homens e vai se tornar uma pedra de tropeço para muita gente. Muita gente vai cair e tropeçar em Jesus Cristo, mesmo com a Bíblia na mão, mesmo falando que prega o evangelho. Vai ser rocha de escândalos, mas para nós que cremos, ela é uma pedra eleita e preciosa. Então Cristo é o fundamento, vamos recapitular. Agora começa a construção, cada um de nós é uma pedrinha que vai sendo posta sobre o fundamento e começa a grande construção para sermos santuário de Deus. E não somente isso, a nossa vida também faz parte dessa construção. Então eu vou repetir, a cada pregação, a cada ensino, a cada carta de Paulo que nós trabalhamos e ensinamos e esforçamos, você está sendo construído no teu entendimento, você está sendo construído por dentro, a tua mente está renovando, você está enxergando, o homem de Deus está amadurecendo, está se tornando mais adulto, vai indo, faz parte, tudo sobre o fundamento que é Cristo, aí você vai estar seguro na tua construção. Agora, quando a fé das pessoas é jogada para lá e para cá e está sendo construída na vida delas, aquilo que não é evangelho, uma hora tudo isso vai ruir. Então Pedro está dizendo, essa pedra para nós é eleita e preciosa, mas para muitos vai ser rocha de tropeço, vai ser rocha de escândalo, eles vão tropeçar na palavra. Olha, repare bem o que Pedro está dizendo. Essas pessoas, olha lá o que Pedro está dizendo, verso 8, pedra de tropeço e rocha de ofensa, são esses que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, agora olha aqui, para o que também foram postos, eles foram postos para serem assim. Jesus falou uma parábola, ele falou assim, o homem saiu no seu campo a semear e lançou boa semente na terra. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo e plantou o joio. Aí quando tudo amanheceu, os empregados do homem disseram, Senhor, o senhor não plantou trigo na tua terra? Como porém apareceu o joio? Se o senhor não plantou o joio. O que ele falou? O inimigo fez isso. Queres que vamos arrancar? Não, para que ao arrancar o joio é uma planta parecida com trigo. Você não arranque também o trigo. Deixa crescer junto. Vai chegar a hora da separação. O trigo vai ser lançado num lugar e o joio vai ser lançado no outro. Então o inimigo plantou um monte de joio no meio da terra do homem. E estão crescendo tudo juntos. Então no meio da igreja tem o joio, os falsos e o verdadeiro, que é o trigo.
Estão tudo entrelaçado. Se você for arrancar um, pode sair o outro, porque o outro ainda não entende, está com a raiz meio entrelaçada. É um amigo, é um parente, é família. Mas vai chegar a hora da separação, os verdadeiros vão ser revelados. Esses aí, eles foram postos para isso, é o joio que foi posto no meio da igreja. Entende essas coisas ou não? Sim. Então vamos lá, para terminarmos, vai. Efésios capítulo 2, volta lá. Vamos terminar onde começamos. Só o verso 20 em diante. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Agora ele fala da construção da igreja, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce santuário dedicado ao Senhor. Então, nós somos o santuário, o templo do Espírito Santo. E se formando num grande santuário, cada um de nós juntinhos, ligados um no outro, pelo mesmo Espírito. Estamos crescendo um santuário espiritual gigantesco, onde Deus vai habitar. A igreja, milhares e milhões, tudo juntinho, formando um grande templo de adoração de Deus vai habitar no nosso meio. Nós estamos sendo edificados um santuário de Deus. Vai chegar aquele dia que nós vamos estar perfeitos na verdadeira adoração a Deus, vibrando. Onde as primeiras coisas, todas as imperfeições passaram, e o grande santuário de Deus, e eu vou estar lá, e você vai estar lá, e você vai estar lá juntinho. Que coisa gloriosa! Aí vai sair o verdadeiro louvor, ele vai aparecer. E ele diz: no qual também vós estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então nós estamos no fundamento. Não abra mão disso. Nem que você fique sozinho. Nem que alguém da família não entenda. Fique em silêncio. Nem que os velhos irmãos do passado olhem para você e falem: você está meio parado, está meio desviado. Não estou nem aí para essas coisas. Nem que alguém fale assim: precisa ir na igreja, irmão. E na igreja é o quê? Para ficar cobrando voto, sacrifício, campanha, prosperidade? Não, vou fazer o quê? Isso não é igreja. Isso aí está querendo o templo de Jesus. Jesus entrou no templo, o que tinha lá? Um comércio total das coisas religiosas. Jesus desceu o rei em todo mundo, expulsou todo mundo e falou: não faça da casa, naquele tempo, casa de pai, casa de oração, não faça covil de ladrões e salteadores. Aquilo era lei, templo. Fizeram do templo uma casa de comércio. É isso que você vê. Um comércio. Não, eu não vou num lugar desse, eu quero ir num lugar que pregue a palavra, que mostre a verdade, se alimentar da verdade. É isso que importa, o resto não importa. Recebe a palavra de hoje. Fala assim: amém. Vamos ficar em pé e vamos fazer a breve oração. Senhor, nós te adoramos nesta manhã. Obrigado, obrigado, obrigado. Que este arroz com feijão que foi pregado, aonde ele for ouvido, o coração que receber isso, seja iluminado, tenha entendimento, tenha os olhos do coração iluminados, onde quer que essa voz chegar, porque o Senhor é que vai levar a voz, não sou eu. Crendo que ainda hoje alguém vai ouvir isso, e vai crer e vai se despertar, Senhor. Vai se despertar. Crendo, oramos pela fé em nome de Jesus. Fale assim, amém. Vamos